Pois Doutor, não. a gente também não houve também um ódio à cloroquina gratuita? Porque já que todo mundo ia morrer mesmo, por que não testar um abacaxi ou a cloroquina? Isso que me irritava. Então eu enfio todo mundo dentro de casa e falo assim, a cloroquina não está testada. Vocês também não estão testados. Isso que me irrita. Porque eu já tenho a minha receita privada. Porque se eu cair na mão de algum tonto que não quer me dar, eu já tenho a minha receita privada de cloroquina, Zitromicina 5. Pronto. Eu prescrevo pra você, Dadá. Fica assim. É que Então, politizou, né? Politizou. Não, politizou. Existiu. Então, politizaram essa doença. O senhor não concorda com isso? É que, na verdade, assim, o problema da hidroxicloroquina entra naquilo que a gente estava conversando sobre o pânico da população, né? E essa epidemia tem uma peculiaridade que tem o pânico não só com medo da morte, mas com o problema dos filhos em casa, o problema do comércio fechado, que quebra parte do comércio, o número de desempregos, o problema psicológico de todo mundo ficar em casa e assim por diante. Então, aí eu acho que os grupos vão indo nas facções. Eu aceito a cloroquina, eu não aceito a cloroquina. Tem uma coisa interessante, que eu faço até uma analogia. Em 1890, o grande medo da Europa era a tuberculose. Então, a tuberculose ela se espalhou exatamente no século XIX. E tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Sim. Porque foi na época em que a gente teve o inchaço das cidades industriais, aquela população grande de operários que não tinham onde morar, ganhavam pouco, trabalhavam muito, se aglomeravam nas casas operárias. E eles dividiam o aluguel com outras famílias. Então, tinha uma quantidade grande de família no mesmo local. Por isso que o século XIX foi o século das doenças respiratórias, da difteria, coqueluche, escarlatina e o século da tuberculose. E a tuberculose era o maior temor daquela época. Aí o que aconteceu? Teve um congresso em 1890, um congresso em Berlim médico, que naquela época era altamente disputado, a gente não tinha internet, nada disso, então todos os médicos iam. Também teve uma influência política, porque se acredita que o imperador da Prússia tenha solicitado que o Robert Koch desse uma notícia bombástica para enaltecer o seu sistema de pesquisa, né, que tinha uma rixa muito grande entre a França e a Alemanha. E o Robert Koch falou que ele tinha feito uns experimentos com bactéria destruída e que mostrava que nos animais melhorava. Aquilo foi exatamente o que aconteceu com a cloroquina. Aquilo rodou o mundo, saiu no New York Times, chegamos a descobrir a cura da tuberculose, saía no Lancet a todo momento como que estavam as pesquisas, todo mundo comentava, todo mundo inspirava trabalhos e assim por diante. E depois de 6 meses se mostrou que não funcionava, entendeu? Mas a história da cloroquina de hoje é muito parecida com essa história da tuberculina, que era o nome do Mas o senhor concorda que deve ser tomado ou não? No início ou não? É assim, o que eu não concordo é que na medicina a gente sempre tenta buscar pelos trabalhos a proximidade da certeza. A gente nunca tem a certeza. Claro. O que a gente não pode é sair discutindo ou falando com uma certeza absoluta. Tem que tomar a cloroquina a partir do primeiro dia. Isso a gente não pode, porque a gente não tem evidência. Na minha opinião, a gente tem aquela evidência na cultura, depois a gente, nos animais, a gente não teve a evidência, porque são células diferentes. A partir do momento que a gente não tem evidência nos animais, a gente perde o sentido de ter uma esperança na droga. E aí saíram alguns trabalhos, que é o famoso randomizado, que a gente fala, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, mostrando que ela não tem benefício. Então, eu não acredito na eficácia da cloroquina. Nem no início. Nem no início. Eu posso falar com certeza? Não, a gente não pode falar com certeza. Tudo indica, na minha opinião, que a cloroquina não funciona. Você dá cloroquina? Não, eu não dou cloroquina, porque eu não sei se ela pode ter efeito maléfico cardíaco. A cloroquina é usada há muito tempo e nunca teve nada. O governo, na década de 1950, quis acabar com a malária na Amazônia. Ele fazia o sal com cloroquina. Da mesma maneira que a gente coloca o sal no iodo para acabar com o problema de tireoide, ele fazia o sal cloroquinado e distribuía na Amazônia. Não tinha problema de saúde. Só que essa é uma doença de um vírus que ele compromete o coração. Então a gente já sabe que ele pode dar alteração do funcionamento, ele pode dar alteração de vaso, ela pode dar alteração de condução, com arritmia. Será que essa cloroquina não pode ser maléfica? A gente não sabe. Mas é tudo assim, né? Pode. Agora também, se não tomar, pode
pode parar num entubador e pode morrer. Então, já que é para morrer, por que a gente não tenta? Não é um suicídio. Doutor Dadá. Agora, o mercado... A aspirina, por exemplo, era uma droga segura, era raro as complicações. Aí a gente descobriu que na dengue, não, ela pode favorecer sangramento porque o vaso é comprometido. Sim, e a cloroquina no Covid? Eu não sei da cloroquina no Covid. Doutor, a única certeza é lavar a mão, é a higiene, porque isso é desde aquela época. E máscara também, né? Máscara. Proteção.